Galera, boa noite. Boa noite. Vou fazer um resumão aqui bem rápido para o nosso amigo Julielson que está começando. A ideia do treinamento do workshop é a gente poder melhorar os índices de qualidade, tá bom? Então é um projeto, tá? Ele dura um ano, mas depois a gente tem a intenção de continuar com novos temas. Existe uma ementa aí, um programa, né, que vai incluir pontos que são voltados especialmente para a operação, né? Então o que a gente viu até agora? Aprendemos um pouquinho sobre a empresa, então entrar no site é interessante para saber os detalhes aí da fundação, nossa tecnologia, né? Quais são as divisões que nós temos na empresa, que serviços que a gente fornece, né? Tratamento de superfície, é isso que a gente faz, quando alguém perguntar. A gente pegou os conceitos aí, o que é PVD, deposição física a vapor, né? Alguns detalhes sobre a espessura do filme, né, de PVD. A gente está falando aqui uma escala micrométrica, então o que é um micro? E depois a gente aprendeu aí sobre algumas coisas sobre usinagem, né? Qual que é o impacto que o revestimento tem nas ferramentas de usinagem, né? Diminui o atrito, melhora a questão da troca de calor e melhora a questão da formação do cavaco. É isso que se estuda em usinagem, para a gente poder auxiliar os nossos clientes aí. Também fizemos uma comparação aqui em relação à dureza, né, de diferentes materiais. O aço rápido, né, nós vimos ali, depois metal duro, e aí comparando aqui com os nossos revestimentos, a gente vê que o revestimento ele tem uma dureza bem superior aos materiais aí de maior dureza no mercado. E por fim a gente também verificou a relação que existe entre a performance dos revestimentos versus campo de aplicação. Então a gente pode ter um revestimento que tem boa performance, uma performance alta, porém ele não serve para qualquer coisa, ele tem algumas aplicações que são específicas. Aí a gente começou agora esse módulo que a gente está discutindo agora, ele é sobre o portfólio de revestimentos da Oerlikon Balsas. Quais são os revestimentos que nós temos? Então, começamos falando aqui do balinete A, né, o revestimento feito de nitrito de titânio, o primeiro revestimento, isso está escrito aqui que é onde tudo começou. Depois falamos sobre o balinete B, então ele é nitrito de titânio com carbono, então nitrito de titânio e carbono, é o balinete B. E a gente aprendeu aqui alguns conceitos, vamos ver se alguém aqui vai lembrar. Nós falamos aí a diferença, quando a gente fala em desgaste, existe o desgaste abrasivo e desgaste adesivo. Abrasão e adesão, então a gente tem que ter esses termos em mente, senão a gente não consegue entender o que a gente faz aqui, entender o impacto que tem as camadas nas ferramentas, né? Então, desgaste abrasivo é aquele que você tem duas superfícies uma contra a outra, aí vai quebrando ali os picos da rugosidade e você agora tem partículas, uma partícula dura em contato com a superfície vai causando desgaste. Esse é desgaste abrasivo. Desgaste adesivo é aquele que acontece adesão, ou seja, tem transferência de material de uma superfície para outra. Eu tenho um aço em contato com alumínio, por exemplo, eles começam a entrar em contato, tem transferência do alumínio para o aço. Então, quando isso acontece, houve adesão, o alumínio grudou no aço. A gente consegue perceber que o desgaste é adesivo. E a gente viu que quando a gente fala em soldagem a frio, é um termo que se refere a isso, a desgaste adesivo. Então, a temperatura é um fator aí para promover o desgaste adesivo. Depois a gente falou sobre o alcrona, vocês conhecem bem. Então, se a gente tem balinete A, puxa, nitrito de titânio, então nunca a gente pode falar, essa camada é de titânio, não é, titânio é um metal. Nitrito de titânio é um material cerâmico, é outro material. Então sempre os nossos revestimentos vão ser nitrito de alguma coisa. Por isso são camadas cerâmicas. Então quando a gente fala alcrona, o nome já aparece, é nitrito de alumínio e cromo, certo? Então nós já conhecemos aqui uma série de revestimentos. Vocês podem interromper e perguntar, então não tem problema. O alcrona tem uma característica, ele é excelente para resistência à oxidação. Você fala, puxa, por que será que o alcrona ele é bom para quando eu quero resistência à corrosão, à oxidação? O cromo tem esse efeito, o alumínio tem esse efeito, né? O óxido que se forma, quando a gente para pensar assim, né? Vou dar um exemplo para vocês. A gente costuma falar que o material de alumínio não enferruja, né?
ferrujar, porque o ferro, o alumínio não é ferro, então realmente não vai ferrujar. Mas poderia falar, o alumínio não corrói, não acontece corrosão, o aço inoxidável, então não oxida. Já o material de ferro, você pega lá o portão lá da casa, e você fala, poxa, isso aqui já é ferrugem, se você não pintar, não manter ele certinho, ele vai começar a ter corrosão, e aquela corrosão, ela vai destruindo lá o portão da garagem, não é assim que acontece? Mas se você fizer um de aço inoxidável, você fala, nossa, posso deixar na chuva, não tem problema, vai ter uma boa resistência à corrosão. Mas por que isso acontece? A corrosão, é assim, o fenômeno que acontece da corrosão, ele é um processo inverso à siderurgia, vamos falar assim, é o processo da metalurgia. Como que a gente consegue metal? Como que a gente conseguiu um dia fazer uma peça de metal? É porque a gente foi lá na natureza, pegou um minério, que é uma espécie de uma terra, e aí colocamos aquilo no alto forno, e aconteceu um processo de redução. Redução significa, eu promovi uma reação química naquele minério que fez ele virar um metal. Por isso que fala que ele reduziu. Só que na natureza não vai ficar metal para sempre. Ele quer voltar ao estado dele de minério. Então ele volta ao estado de minério sem corrosão. Então se você pegar lá o ferrugem e for no microscópio, for no XRF aqui analisar a composição química dele, ele é um minério, voltou a ser minério. Então isso que é corrosão, é um negócio interessante. Agora, por que quando a gente fala em corrosão do ferro, padrão aí, um ferro qualquer, ele continua, ele vai furando o material, vai cortando e vai embora e destrói. Porque o óxido que se forma no ferro, o óxido de ferro, ele é poroso. Se você fosse olhar assim microscopicamente, você vê que ele é uma rede toda porosa. Para acontecer a corrosão ou oxidação, precisa do oxigênio. Então, como esse óxido se forma poroso, o oxigênio vem e entra entre os poros e continua corroendo embaixo. Ele entra de novo e continua corroendo embaixo. E aí o portão da sua casa vai corroendo e vai embora. Tá, mas e o alumínio? O alumínio não é assim. O alumínio oxida também. Só que o óxido de alumínio ele é diferente. Em vez de ser poroso, ele é uma rede fechada. Ele não deixa o oxigênio continuar entrando. Então, a partir do momento que você pega o alumínio e dá uma lixadinha nele, ele já forma o óxido de alumínio na mesma hora. Mais ou menos alguns segundos ele já começa a formar o óxido. Só que esse óxido ele protege o alumínio. Ao invés de continuar a oxidação, não, ele protege, forma uma camada protetora de óxido de alumínio. Tá, mas e o aço inox, aço inoxidável? Alguém teve uma percepção. O aço ele é formado de ferro e carbono. Essa é a base do aço. Aço é uma liga de ferro. E o aço inoxidável também é uma liga de ferro. Só que alguém percebeu que quando foi colocando na composição química do aço mais cromo, mais cromo, mais cromo, quando chegou a 12% de cromo, aconteceu um negócio louco. Ao invés de formar o óxido de ferro na superfície, formou o óxido de cromo. E aí o óxido de cromo, ao invés de ser aberto, poroso, ele é fechadinho também. Não deixa o oxigênio entrar. Pronto. Aço inox forma uma camada que também é protetora. Essa é a ideia de falar, poxa, isso aqui oxida, isso aqui oxida. Então quando alguém falou, poxa, o alumínio forma uma camada de óxido que não deixa a oxidação avançar. O cromo, estou falando dos metais aqui, ele forma também uma camada de óxido que não deixa o oxigênio continuar, não deixa a oxidação avançar. Tiveram a ideia de fazer uma camada de nitreto de alumínio e cromo. Então lá em alta velocidade, na ferramenta, alta temperatura, a corrosão é uma coisa que faz desgastar. Ele começa a corroer, começa a perder material, desgasta, certo ou não? A ferramenta. Ou até a camada. Só que quando a gente fala em fazer uma camada de nitreto de alumínio e cromo, além de ter a resistência ao desgaste, porque é muito dura a camada, assim como todas as camadas, ela também vai ter resistência à corrosão. Então, alto desempenho, excelente resistência à corrosão e dureza quente. Quem pode falar o que é isso, dureza quente? O que é isso, dureza quente, dureza frio? O que vocês imaginam que é? Quem se arrisca a falar? Ela consegue trabalhar em alta temperatura? Certo. O material consegue trabalhar em alta temperatura, então ele tem o quê? Uma boa resistência à dureza quente. Ele tem uma boa dureza quente. Mas o que acontece então se ele não tem uma boa, não tem essa característica? Ele não tem uma dureza quente, uma característica de dureza Vai quente. desplacar? Vai desplacar? Falando só sobre o material, o que é dureza a quente? O material tem uma dureza, certo? Vocês medem dureza no termômetro ali, HRC. Então vamos supor que eu pego um corpo de prova, uma barrinha aqui de metal. Aí eu meço o HRC, 60 HRC. Não estou falando de camada, estou falando de um material aço, um aço comum.
um aço D2. Aí foi lá, mediu 60 HRC, perfeito. Foi um experimento, eu pego esse metal que eu medi 60 HRC, coloco no forno, espero ele chegar a 350 graus, 400 graus, para medir a dureza por ele quente. O que vai acontecer com a dureza? Você acha que ainda vai estar 60 HRC? Vai estar mais mole. Vai estar mais mole. Perfeito. Então, se aumentar a dureza, quando você se aumentar a temperatura de um material, a dureza cai, a resistência cai. A mesma coisa se chegar e falar assim, poxa, você colocou um cabo de aço lá para suportar uma carga, né? Só que daí por alguma coisa ali, aquela carga era uma carga de metal fundido, trabalhou na fundição. Só que daí aquele metal fundido aqueceu tanto o cabo de aço que ele não suportou a temperatura, isso arrebentou o cabo de aço. Então o que aconteceu com ele? Ele tem boa resistência o cabo de aço, só que se você aumentar muito a temperatura, a resistência dele começa a diminuir, a dureza começa a diminuir. Então, dureza quente significa, mesmo elevando a temperatura, eu tenho alguns materiais que ainda assim resistem bem? Tem, isso é dureza quente. Então olha só a característica do alcrona aqui, ó. É um excelente, tem excelente resistência à corrosão e também dureza quente, como nunca foram alcançados antes. Então, a alcrona, quando a Oerlikon criou, revolucionou o mercado de revestimento. Ninguém conseguiu copiar esse negócio, fazer igual ao nosso. Então, depois foi evoluindo, né? A Alcrona, depois a Alcrona Pro e agora a Alcrona Evo, onde nós estamos lançando. Né? E as propriedades conferem, né, esse revestimento uma resistência ao desgaste grande, exemplar, tanto nas condições convencionais como sob tensões mecânicas severas. Então, se for muito severa a tensão, aquilo que provocaria o desgaste, o Alcrona vai resistir. E aqui tem as capacidades das máquinas, né, ferramentas modernas já podem ser melhor exploradas. Isso significa, quando a gente cria um revestimento desse tipo, o pessoal que faz a usinagem, eles conseguem falar, puxa, eu posso explorar um parâmetro diferente, vou aumentar a velocidade, vou aumentar o avanço, vou tirar mais material, vou aumentar a produtividade. Por quê? Porque o revestimento permite que ele faça isso, diferente de usar uma ferramenta sem revestimento. Futura Nano, vamos ver o que tem aqui, ó. A relação otimizada entre dureza e tensão de compressão residual do revestimento de nitreto de titânio alumínio, o Futura Nano, aumenta a estabilidade das arestas de corte das ferramentas de usinagem. Você vê aqui e você fala, nossa, um monte de palavras, mas esqueci de entender isso aqui na hora que você lê da primeira vez, mas tem que ler devagar. Relação entre dureza e tensão de compressão. Então você fala, poxa, dureza eu sei o que é. É o que eu meço no durômetro, a resistência à penetração, né? Uma carga X em quilo, perfeito. Mas tensão de compressão, que negócio é esse? Então, tensão residual de compressão. Então, acho que talvez tenha falado, não vou lembrar agora se já falei aqui, mas eu, pelo menos para a turma do dia, eu lembro de ter falado sobre tensão residual. Então, o que é tensão residual? Por exemplo, esse material, esse pedaço de plástico que está aqui na minha mão, ele não tem tensão nenhuma sobre ele. Mas se eu chegar e forçar ele assim, por exemplo, tentando quebrar ele, agora ele está tensionado. Agora eu soltei, não está tensionado mais. Vocês concordam com isso ou não? Vou tensionar de novo, eu tensionei. Não, tirei a tensão, então ele voltou normal. Só que quando você está fazendo um processamento, vou dar um exemplo. Nós estamos fazendo um forjamento. Forjamento era um martelamento. A espada antigamente era forjada, o cara pegava um martelo, bigorna e ia batendo. Até hoje o forjamento é isso, mas tem algumas máquinas que fazem isso. Mas o processo de martelamento é um processo de forjamento. Então, quando você pega o martelo e bate no metal, ele deforma, você tensionou, correto? Aí você pensa, não, mas depois quando eu tirei o martelo, então a tensão parou. Aí que está. Você bate com o martelo no material, você deforma o material. Mesmo depois que você tira a tensão, ainda assim, existe uma tensão interna que sobra dentro dele. O nome disso é tensão residual. Então, ter tensão residual é bom? Depende, geralmente não vai ser bom, porque ele está tensionado internamente, ele pode quebrar, pode formar trinca, pode acontecer uma série de coisas. Então o que o pessoal faz lá no tratamento térmico, que não é o nosso caso aqui, a gente faz tratamento de superfície. Eles fazem um tratamento que chama alívio de tensões. Poxa, eu fiz um processamento, o material ficou tensionado, ficou estressado, em inglês se fala assim. Né? Então faz um tratamento de alívio de estresse, alívio de tensão. Coloca no forno, numa temperatura constante, deixa durante muitas horas, aquelas tensões vão aliviando, pronto, o material não está mais tensionado, não tem mais tensões internas.
Esse esforço que eu estou fazendo aqui, ó, de puxar, vou puxar ele, tem nome, é um esforço de tensão, sim, mas ele é uma tensão de tração, porque eu estou tracionando, beleza? Se eu fazer o contrário, eu vou comprimir aqui, ó, isso também tem uma tensão envolvida, mas agora a tensão é de compressão. Compressão. Então, ó, tensão de tração, estou puxando. Tensão de compressão, estou comprimindo. Beleza? Existe tensão residual, aquela que sobra depois que eu tirei a força. De tração e de compressão. Então você tem que gravar isso. Ó. Existe uma coisa de interesse nos revestimentos que é a tensão residual, essa que sobra, ela tem que ser de compressão. Nós vamos ver por quê. Se ela for de tração, é um problema. Se ela for de compressão, beleza. Certo ou não? É isso que tem que ter as camadas, ela tem que ter tensão compressiva. Então, quando a gente fala no balionete futurando, né, o revestimento de nitrito, titânio e alumínio, está falando aqui sobre aumentar a estabilidade da aresta de corte durante a usinagem. Aquela região de entrada que entra no material, como a gente falou anteriormente, ela fica mais estável. Significa que ela não vai perder o fio de corte facilmente, entendeu? Quando é revestido pelo futurando. Então aqui está falando que tem excelente resistência térmica e química. Olha que interessante. Resistência térmica a gente já falou o que é. Ele não perde dureza, ele não perde propriedade quando a gente aumenta a temperatura. Legal. Resistência química. Não vai corroer, não vai ser atacado por alguns produtos químicos. Ácidos, por exemplo. Não vai ser atacado tão facilmente, tem boa resistência. Essa resistência térmica e química permite o corte a seco. O que é corte a seco? Sem refrigeração, é isso aí. Sem óleo, sem nada, entendeu? Então existe o corte a seco? Existe. Tem casos que é melhor você fazer uma usinagem, um torneamento, sem refrigeração. Você vai ter uma melhor produtividade, vai ter uma melhor performance. Então, é o especialista de usinagem que vai falar isso. Você vai fazer a seco, você vai fazer com lubrificação, você vai fazer com refrigeração. Você vai usar um emulsificante lá. Mas, se ele for revestir com futurando, ele já vai saber que uma das características vai ser para o corte a seco vai funcionar bem, porque esse revestimento do balionete futurando oferece bom desempenho em relação à resistência térmica e química. Alta dureza no revestimento oferece excelente proteção contra desgaste abrasivo e erosão. Desgaste abrasivo, a gente já viu o que é, abrasão. Desgaste adesivo, adesão, transferência de material. O que é erosão? Quem sabe o que é erosão tem uma ideia. Desgaste por erosão. O que é isso? Quando come o material. É isso aí. Mas você está falando assim, poxa, quando come o material, significa material na superfície começa a perder. Certo ou não? Você fala, comeu o material, você está querendo dizer o seguinte. Ele perdeu massa, certo ou não? Ou ele transferiu, aí se ele transferiu para outra parte, desgaste adesivo. Ou então ele virou um pó ali, partículas, que foi saindo, certo? Desgaste abrasivo. Mas e o desgaste por erosão? Isso é o que você falou acontece. Mas qual é a diferença entre abrasão, adesão e erosão? Abrasão e adesão eu falei. E aí erosão? É um tipo de desgaste que acontece também. Alguém tem ideia ou não? Eu já ouviu falar esse nome alguma vez? O que é erosão? Erosão é o processo de usinagem para fazer corte na pedra. Não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Obrigado por ter falado isso, não lembrava. Existe um processo que pouca gente conhece, e o Fran mencionou aí, que chama eletroerosão. Eletroerosão. Show de bola você ter falado isso, cara. Não lembrava desse processo, não veio na minha mente agora esse processo. Não me fez lembrar desse processo, mas te fez lembrar. O que é eletroerosão? O pessoal quer fazer um corte. Então eu posso usar uma ferramenta de corte, como vocês viram. Eu posso usar uma serra para fazer um corte. Eu posso usar um inserto para fazer um corte. Mas existe um processo que chama eletroerosão, que algum gênio teve uma ideia de fazer assim: eu pego um fio, passo corrente elétrica pelo fio. Existe uma regra que funciona assim: ó, se eu passar corrente elétrica em um fio, eu formo um campo magnético aqui em volta dele. Passou corrente elétrica, sempre vai ter um campo magnético. Por isso que você vem lá com aquele aparelhinho lá que é o multímetro, você vem e faz só assim uma ligatinha assim, ó, em volta do fio, já fala: opa, tantos amperes, não é assim que vocês fazem? Quem manja aqui? Não é isso? Mas como é que pode, se você não está cortando o fio? Como é que pode medir certo com qualquer corrente? Porque o que ele está medindo, na verdade, é um campo magnético que se forma em volta. É isso que o aparelho faz. Então, passou a corrente elétrica, forma um campo em volta.
Quando alguém percebeu isso, o cara falou, e se eu fizesse passar uma corrente elétrica tão intensa nesse fio, que ele formasse um campo em volta tão intenso também, que fosse suficiente para praticamente fundir o material. O cara fez isso, e aí o que você faz? Você tem um fio, fez um campo magnético em volta, ele vai só passando na chapa assim, ó, e vai cortando, e o fio nem sequer encosta na chapa. E ele corta a chapa. Isso é o processo de eletroerosão. Então tá certo, você vai perceber que a eletroerosão às vezes acontece embaixo da água, embaixo de um líquido, né? Então, quando a gente fala em erosão, o que está acontecendo? É mais ou menos isso que você falou. Por exemplo, uma superfície não está em contato com a outra. O fio não está em contato com o material, está cortando. Isso é um processo de eletroerosão. Mas o desgaste por erosão, que tem a ver com isso, ele é assim, ó. Ele não envolve duas superfícies uma contra a outra, igual na adesão e na abrasão. Erosão envolve um fluido, que pode ser um líquido, pode ser um gás. Então, por exemplo, se você for lá na turbina de avião, depois que ela rodou muito tempo, você vai perceber que ela começou a cavitar, começou a formar uns pontinhos, uns buraquinhos assim. Porque você falou, pô, foi comendo o material, né? Foi tirando. O que aconteceu? O que foi que provocou aquele desgaste ali? O ar. Então, se você fizer um jato de ar muito forte sobre uma superfície metálica, ela vai erodir, vai ter um desgaste por erosão. Significa que tem um fluido circulando sobre a superfície. Esse fluido pode ter partículas, deve ter partículas também. Então, se você pega lá a bomba de água do seu carro, aí o cara fala, pô, essa bomba já era, tem que trocar, porque as aletas já está tudo corroído, já tá, se for corrosão, mas ele pode falar assim, já desgastou, cara, as aletas da sua bomba. Já perdeu folga, não está funcionando mais direito. Por quê? Porque o líquido refrigerante do carro, ele foi circulando tanto, mas tanto passando ali, que o próprio líquido, com as partículas, com a sujeirinha que tem no líquido, ele foi passando na superfície e provocando aqueles buraquinhos que a gente vê. Isso é erosão. Beleza? Erosão, adesão, todos esses termos que a gente tem que conhecer e ficar atento, porque é assim que a gente vai manjar mesmo de tratamento de superfície. Aí tem o balinete C. O balinete C, aqui tem algumas características, né? Ele tem baixo coeficiente de atrito e boas propriedades em relação ao deslizamento, né? Ó, ele é utilizado principalmente para reduzir o desgaste adesivo. Então alguém lá em vendas foi visitar um cliente, o cliente falou, estou com um problema aqui, estou tendo desgaste adesivo, o material está colando no outro aqui agora. Aí a gente fala, usa o balinete C. Ele vai diminuir o atrito e vai diminuir esse efeito. O que é balinete C? Quem sabe aí? Tem carbono. Mas do que é feita a camada do balinete C? Opa, isso aí. Isso aí. É carbeto de tungstênio. Então você vai ver, o balinete C geralmente ele vai ser representado como WC/C. Então, a base. Pode ter outras coisas, depois a gente vai estudar mais a fundo, mas é carbeto de tungstênio, material muito duro. Inclusive o metal duro é feito de carbeto de tungstênio, a gente falou sobre isso. Carbeto de tungstênio e por cima só carbono. Só carbono numa estrutura parecida mais com grafite. Então ele vai deslizar bastante e ao mesmo tempo vai ser uma camada dura. Então pode nem ser. É utilizado principalmente para reduzir o desgaste adesivo, aqui arranhões, gripagem, soldagem a frio. Por isso que fala, pô, a ferramenta engripou, alguma coisa assim, você está vendo o que está acontecendo? Rolou uma superfície na outra. Né? E também pode suportar altas cargas com lubrificação deficiente ou funcionamento a seco, já falamos. Existe também a fadiga superficial, formação de pitching. Quando alguém fala fadiga superficial, geralmente o pessoal já lembra de engrenagem. Porque a engrenagem fica repetindo contato sem contato, contato sem contato, contato sem contato o tempo todo. E essa coisa de coloca atenção, tira atenção, coloca atenção, tira atenção. O esforço que acontece ali é um esforço de fadiga. Então, acontece fadiga superficial, são aqueles buraquinhos que se formam. E tribooxidação, dá os nomes, cara. Tribologia, a gente falou o que é estudo do desgaste. Então, se eu estou tendo desgaste e oxidação ao mesmo tempo, ou seja, tem um efeito químico ali atacando, e ainda está desgastando junto, o nome disso é tribooxidação. Olha lá, corrosão por atrito. Então, essas coisas são evitadas com esse tratamento que nós temos para medicina. Substratos que são caros podem ser substituídos por aço mais barato. O que é substrato? Às vezes a gente fala para o cliente, não, substrato. O cara fala, o que é isso, meu substrato? Tem um nome específico, é bonito. Se eu tenho a camada, é o revestimento. Embaixo dele está o material da peça, o nome disso é substrato. É o que fica logo embaixo da camada.
Então eu posso ter um material, puxa, esse material é metal duro, mas o cara está pagando muito dinheiro nesse metal duro para poder fazer uma certa aplicação. Ou ele está usando um aço nobre de alta dureza, é muito caro. Aí ele fala, eu quero usar um aço de carbono. A gente fala, reveste com balinete seco que vai funcionar. Então o cara reduz o custo do nosso revestimento. Também nesse ponto. Balenite DLC, esse aqui nós vamos ver um detalhe maior depois. Mas DLC, quem sabe o que é? No live card. Essa mereceu. Dynamite Carbon. Falou com a pronúncia certinha ainda, cara. É isso aí, ó. Diamante. É isso aí, ó. É o mestre da área, né, cara? O cara vai saber. D é de diamante. L, like, C, carbono. Então, carbono com característica de diamante. Carbono como diamante. Diamante como carbono. Por que será que tem esse nome, né? Depois nós vamos ver com mais detalhes, né? Por que ela chama diamante como carbono? De novo, se você vai ter desgaste em condições mais extremas, altas velocidades relativas, eu gosto de fazer isso. Poxa, eu estou lendo aqui um negócio, esse material vai estar com vocês. Eu estou lendo um material aqui, e de repente apareceu velocidade relativa. Eu sei que é velocidade, meu carro está na velocidade, estou a 100 por hora. Velocidade. Eu vou do ponto A até o ponto B em 1 hora. E eu percorri 100 km, 100 km por hora. Então a velocidade está clara para mim. Mas que velocidade relativa? Aí é outra coisa. Eu estou a 100 por hora. E aí passou um cara do meu lado a 120. Então se eu estiver parado olhando, o cara vai passar por 120, cara, nem viu o carro, nem viu a cor do carro. Mas se eu estou a 100 por hora e ele passou a 120, é como se ele passasse por mim a que velocidade? 20. Então a velocidade relativa é a velocidade de um corpo em relação ao outro. É de um carro em relação ao outro. Então isso aí é muito estudado quando a gente fala assim, por exemplo, de um pino de pistão, né, em relação ao pistão girando. Então o pistão está girando de um jeito, o pino está girando de outro. Qual que é a velocidade de um em relação ao outro? Velocidade relativa. Manjou? Então é importante conhecer os termos aqui, depois você sempre tem essa curiosidade de pesquisar, de saber o que é e dar uma olhada mais a fundo. Especialmente quando funciona seco de novo. O revestimento oferece excelente proteção contra abrasão, você já sabe o que é abrasão, tribooxidação, já vimos também, adesão, nós estamos falando do scratch, quando arranha material, né, e arranca material. E o revestimento permite pressões superficiais, ou seja, esforços superficiais, em condições normais, que em condições normais levariam imediatamente ao desgaste e soldagem a frio, ou seja, ia acontecer essa adesão, ia acontecer a solda frio, mas por causa do DLC não acontece. Essa é a característica. As perdas por atrito são reduzidas ao mínimo e a boa resistência à corrosão protege o substrato contra ataques destrutivos. Então você começa a lembrar, poxa, o DLC, quando alguém fala, minha peça não está só desgastando, também está corroendo. O DLC é uma boa alternativa. Vai prevenir os dois. Então a gente começou a conhecer aqui algumas características dos nossos revestimentos. Alguma dúvida, pergunta ou comentário que alguém gostaria de falar até aqui? Ou voltar? O PVC lá também é ótimo para usinar de alumínio. Fazer usinagem de alumínio. Perfeito, muito bem observado também. O DLC, aí como você está falando, por exemplo, por que alguém revestiria uma broca? Fala assim, a broca é para usinagem, como você falou. Se alguém chegar e falar assim para a gente, nós temos um projeto que está assim agora, que eu estou mexendo agora, alguém falou, olha, eu preciso usinar alumínio. Então o que eu não quero que aconteça? Eu não quero que aconteça adesão. O alumínio é um problema para ter adesão, ele vai mudar na ferramenta. E vai atrapalhar todo o processo, eu vou ter que limpar para fazer o que é aquilo. Se o alumínio começar a mudar na ferramenta, teve desgaste por adesão, já ficou ruim o negócio. Né? Então, o que a gente precisa fazer? Um revestimento. O DLC, o Fran falou que ele é ideal para quando eu vou fazer usinagem de alumínio. Está certíssimo. Não só o DLC, mas todos os revestimentos que são à base de carbono tem essa característica, melhorar o desgaste adesivo. Então hoje nós estamos testando brocas para usinagem de alumínio. Então o que eu fiz? Eu revesti algumas, acho que o Pedro não vai lembrar. Eu revesti algumas de DLC, algumas de DLC Star e algumas nós mandamos para os Estados Unidos para revestir de Mayura. Então Mayura é um revestimento avançado que também é a base de carbono, mas ele é diferente do DLC, ele é um outro tipo de revestimento, mas que também vai ser aplicado para os navios pelo fato dele ter como base carbono.
na superfície. Perfeito, já observado. Pessoal, o que é importante aqui? Isso aqui eu peguei de um treinamento que o Rafa estava aplicando para alguns clientes, para a gente poder entender. Né? Quando a gente fala, puxa, vai lentear, a gente fala, não, nitreto de titânio, então beleza. Aí você fala assim, não, vale o Futuranano, por exemplo. Não, é titânio alumínio, nitreto de titânio alumínio. Só que não é só isso. A base é essa. Se você for no site, você vai encontrar essa informação básica. Mas quando a gente vai para estudar a camada, ela tem algumas características. É diferente. Então você vai ver que a tecnologia é avançada mesmo. Muito difícil de copiar, muito difícil de compreender como que ela é formada essa camada. Mas nós vamos compreender, nós vamos estudar. O exemplo que nós temos aqui, ó, de uma monocamada. Então tem revestimento que é monocamada. O que significa monocamada? Uma camada só. É isso aí, um material só, uma única camada, tá vendo? Para lentear isso, não tem variação. É só nitreto de titânio e mais nada. Existe uma camada que se chama camada gradiente. O que é camada gradiente? Significa que eu tenho um tipo de camada, como vocês estão vendo aqui, ó, e ela gradativamente ela começa a mudar, tem uma transição mudando para outro tipo de camada. E não é uma transição em uma linha que divide, parou uma camada e entrou a outra, não é isso? Tem um momento aqui ó, que a gente tem as duas acontecendo, a deposição das duas aqui existindo. Então, primeiro começou a depositar nitreto de titânio. Daqui a pouco começou gradativamente a depositar um pouco de nitreto de titânio e carbono. Uma característica lá no Balenite B que a gente viu. E depois começou a mudar de novo. E depositou carbeto de titânio na superfície. Então, olha só um exemplo aqui de uma camada que nós temos gradiente. Nós temos a questão multicamada. Nós temos multicamada. Preferido do cidadão. Qual? Balenite B. Isso aqui é? Exatamente. Isso aqui, por exemplo, a gente olhar para falar, pô, o Balenite B tem isso, eu não vai achar isso em lugar nenhum. Vai parecer que o Balenite B é isso aqui, agora a gente já viu ali atrás. Poucas pessoas vão saber que o Balenite B tem nitreto de titânio na base aqui, ó. Então, primeiro um pouquinho de nitreto de titânio, depois que vem o nitreto de titânio e carbono, por fim, carbeto de titânio. Alexandre, assim, pessoal aí que né, é muito parecido o processo, sabe, de Balenite A e o B aí, ó. O Balenite A e o B? Na aula dele. Então, só que aí quem ficou. Eu mesmo que faz 20 anos não entendo o Balenite B até hoje. Aonde está esse carbono se o start é tudo no Balenite A? É o gás. É só o gás. Muito bem, cara. Então, o gás. Qual o gás que entra? É o. Esse gás misturado com onde ele forma o carbono. Exatamente. A fonte de carbono, esse negócio é interessante. Existem alguns revestimentos aí, cara, que é, de novo, mega avançado, que tem o target de carbono. Ele existe também. Mas nós não temos aqui. A gente até tinha quando tinha o hard carbo aí, que era um targetzinho de carbono. Nossa, lembra? Legal. Mas no caso do Balenite B, a vida inteira eu fiquei meio assim, velho. Pra mim, o Balenite A, pintado. Porque a base é mesmo. É verdade, Legal, cara. Não, boa. Só dá dor de cabeça. por isso que teve essa Muito bom. importante. Então funciona assim, ó. Então, olha só o que o Evandro levantou aqui, ó. Quando a gente vai formar nossa camada, exato, quando a gente vai formar nossa camada, a gente precisa de um material, certo? Qual que é a fonte de material? Fonte em inglês é source. Quando você fala, poxa, tem alguma fonte, alguma coisa, target, é onde está o material que vai ir para o revestimento. Então a gente percebe, dentro do forno tem aqueles targets, aquela configuração que vocês montam. Aí você olha para o target e fala, poxa, eu estou montando um target de titânio. Então beleza. Mas peraí, se o target é feito de titânio, ele não é feito de nitreto de titânio. Agora sim, o target não é feito de nitreto de titânio. O target é feito de titânio metálico. Então como é que, quando vai olhar para a camada, formou um nitreto de titânio? De onde que vem esse nitrogênio? O gás. Então o que acontece? Você tem o target com metal titânio, o arco vai lá, funde, nem funde na verdade, ele evapora direto aquele material titânio e ioniza. Ioniza significa que ele virou gás ali dentro e o gás passou a energia elétrica ali para ele ficar iônico. Então o que você tem dentro do forno? Você tem titânio em forma de gás, mas é titânio, não é nitreto de titânio. Mas aí alguém tem uma ideia, se eu injetar nitrogênio junto,
Quando ele for depositar, vai depositar o nitrogênio e o titânio ao mesmo tempo. Então, são duas fontes do material que forma a camada. Uma, target, segundo, os gases. Aí sempre tem isso. Da onde vem? Poxa, eu não estou vendo nenhum target, então só pode ser dos gases. Alguém sabe qual que é a fórmula do acetileno? Como? A fórmula química. A fórmula da água é H2O. Qual que é a fórmula do acetileno? Deve estar escrito em algum lugar lá no fundo, é C2H2. C2H2. Aí tem o CO, monóxido de carbono, CO2, dióxido de carbono. Então eu estava entendendo que usa esses dois aí. Então é isso, bem observado aí pelo Evandro. Então a gente viu que o único target que usa aqui, ó, que target que é para fazer o valente B? É só titânio. Por quê? Porque o material que vai para poder formar o nitreto de titânio, nitreto de titânio e carbono, e o carbono de titânio, o material sólido que vai evaporar é só o titânio. E da onde vai vir o nitrogênio? Gás. Da onde vai vir o carbono? Gás. Certo? Aí tem uma reação química lá, C2H2, você tem o carbono ligado com o hidrogênio, vai quebrar a molécula em algum momento e vai combinar com o carbono, vai combinar com o titânio para poder formar. Certo? Mas o fato é, você tem um degradê. Então, você injetou só nitrogênio. Chegou um momento que você começou a injetar o gás que é rico em carbono, devagarinho, ó, e foi injetando um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, o que ele fez? Enriqueceu de nitreto de titânio e carbono. Depois, o que aconteceu aqui? O que vocês acham que aconteceu aqui? Como que o cara fez a receita para acontecer isso? Daqui para cá, vocês entenderam. Estava injetando, ele estava evaporando o titânio do target, injetando nitrogênio. Depois ele começou a injetar um pouquinho de acetileno. Pronto. Formou esse carinha aqui, ó. Nitreto de titânio e carbono. E aqui, o que aconteceu? São os gases? Que gás? Aqui tem acetileno ainda, vocês acham? Tem, isso. Tem. Acetileno é fonte de carbono. Mas o que não tem aqui? Aí como é que o cara fez para não ter nitrogênio aqui, vocês acham? Como? Temperatura? Temperatura? Como é que o cara faz para não ter nitrogênio aqui, para ter aqui, para ter aqui? Como é que você faz? É a receita, né? Isso que a receita faz. A receita vai te falar. Corta o nitrogênio, fecha o nitrogênio. Fechou, não tem mais nitrogênio assim, fechou. Então não vai acontecer. Abriu, o acetileno começou a ter carbono. Fechou o acetileno, vai ficar assim de novo. Então, como é que funciona a receita? A receita é um programa que faz isso. Ele injeta um gás e corta o gás. Ele abre o registro e fecha o registro do gás. E aí você começa a formar a camada. Essa é a camada gradiente, para entender que nós temos aqui. Existe alguns revestimentos que são multicamada. Então, quem que é esse cara aqui que tem nitreto de titânio e alumínio? O que vocês lembram? Qual que é o revestimento? Futura. É o Futura. Aí você fala assim, tem um Futura e depois criaram Futura Nano. Poxa, legal. É bom ter isso em mente. O que é o Futura na verdade? A gente está falando de multicamada. Ele tem uma camada de nitreto de titânio e outra camada de nitreto de titânio e alumínio. Outra nitreto de titânio e outra Antigamente, né? Agora não usa mais. Agora não tem mais. Agora não usa mais o titânio. Resolveu falar. Não usa mais o titânio. Antigamente usava. Não usa mais o target. Por isso que ele mudou e virou Futura Nano. Isso. Então, o que você está falando que não usa o titânio? Não usa o target? Então, quando vocês vão montar, vocês montam com o quê? Ele todo por futuro. Então, ele tem titânio no target de titânio alumínio, certo? Agora não. Ele só não tem um target de titânio puro. Puro, ele não mescla mais. Legal. Então, essa camada aqui evoluiu. É o que você acabou de explicar agora. Antigamente, por exemplo, se a gente fosse pensar, como é que eu faço essa camada aqui? Ó? Tem várias camadas, certo ou não? Ó, nitreto de titânio, nitreto de titânio alumínio. Nitreto de titânio, nitreto de titânio alumínio. Como é que eu faço para mudar de uma camada para outra? Isso, aí o que a receita faz? Durante o processo, você conseguir isso no forno, o que você ia ver acontecendo lá? Evaporar a parte do titânio e depois eu vou a parte do titânio. É isso aí. Então ele começa a evaporar um target, depois ele desliga. Você via lá no forno isso daí, né? Ele batia lá, você ia lá nas máquinas, certo? Depois parava e seguia as outras. É isso aí. Muito bem. Então, por exemplo, ele vai ligar, ele vai ficar junto, mas ele vai ligar outro target. Desliga um target, desliga o outro. Você vai ter camadas diferentes, certo ou não? Aqui não tem nada a ver com gás. O gás nitrogênio vai dormir seu fundo. Pode ser que mude a intensidade dos gases, a pressão dos gases lá, o volume,
que é colocado, mas no geral tem sempre hidrogênio. Mas às vezes eu estou dando foco em um target de titânio, às vezes no outro target, de titânio e alumínio. Então quando a gente fala multicamada, nós estamos falando em camadas que são mais espessas. Dá para ver, se você fazer um cálculo fora do microscópio no laboratório, você vai conseguir ver essas camadinhas aqui. Isso é multicamada, são várias camadas. Quando a gente fala em nanocamada, a gente fala, poxa, futura nano, é diferente. Significa que as camadas são muito finas, não dá para ver. Nanométrico, a gente aprendeu que o micron é 1/1000 de milímetro. O micron é 1/1000 de milímetro. Ou seja, eu pego um fio de cabelo que tem 50 microns, corto ele por 50 e agora eu tenho 1 micron. E se eu pegar 1 micron e dividir ele por 1000, eu tenho 1 nanômetro. Eu tenho 1 nano. Para vocês terem ideia do que é nano. É extremamente microscópico, tem uma escala cosmomolecular aqui. E a gente faz camadas que são nanocamadas, ou seja, quando a gente fala futura nano, eu vou ter uma camada de um tipo, de outro, talvez com mais intensidade de alumínio, com menos intensidade, mas elas são nanocamadas, são invisíveis aí até o microscópio comum. Então, temos monocamada, camada com gradiente, multicamada, nanocamada, que são mais finas do que a multicamada, e a gente tem uma combinação chamada double layer, camada dupla. Eu posso ter duas camadas. E geralmente a combinação pode ser camada mole e camada dura, ou o contrário, camada dura e mole. Então por que eu gostaria de ter aqui em contato a primeira camada depositada, nitrito de titânio e alumínio, e depois a última camada, carbeto de tungstênio e carbono? Por que eu gostaria de ter uma camada que fosse uma delas mole e a outra dura? Para que isso? Quem que imagina? Eu nunca nem vi essa combinação. Existem várias camadas que são double layers, e é justamente buscando isso. A primeira camada tem uma propriedade, a segunda tem outra. Nesse caso, uma camada mais mole na base e muito mais dura na superfície. Por que fazer isso? Por que não fez inteira ela dura, né? Para quê? Ficar mais quebradiço, né? Perfeito, essa é a linha de raciocínio mesmo. O objetivo aqui foi o seguinte, ó. Por exemplo, se eu fizesse ela inteira de carbeto de tungstênio e carbono, ela ficaria tão dura que ela ficaria quebradiça, como você falou mesmo. Por quê? Porque alguém estudou e viu que o acúmulo de tensão acontece nessa região aqui. Ó. Aí ele teve a ideia, e se eu fizesse uma camada mais, não tão dura aqui, também é de nitrito, ela também é dura, mas mais mole, se comparada ao carbeto de tungstênio. O que vai acontecer aqui? Aqui onde ela ia formar trinquinha e ela desplacar, ela não trinca mais. Porque ela consegue absorver as tensões, sem ficar quebradiça. Enquanto isso, a superfície resiste muito ao desgaste. Essa é a ideia de fazer camada dupla, double layer. É ter uma mole e outra dura, combinando. E nós temos as camadas que são nanocompósitos. O que significa isso? Nós temos um exemplo aqui, por exemplo. Essa camada que está aqui, ó, alumínio cromo X, nitreto de alumínio cromo mais o elemento X. O que é isso? Vocês já viram isso em algum lugar? O que é o nitreto de alumínio cromo? É o crono. Até por isso que praticamente é só por letra aqui, né? E um A no final aqui, é assim que foi feito os nomes, né, dos nossos revestimentos. Quando tem esse X, significa que além de ter um nitreto de alumínio cromo, tem um elemento X. Alguém acrescentou alguma coisinha ali para dar algum efeito. Ah, mas que coisa X é essa? Para que serve? Aqui, eu tenho esse grãozinho que está mostrando aqui. Ele é um elemento que foi adicionado ao crono para fazer uma variável da camada, uma camada diferente, que vai ter maior resistência à trinca, maior resistência ao desgaste de alguma maneira. Isso aqui é a base que forma o cronaevo, por exemplo. Se você for analisar bem o cronaevo, primeiro ele é o crona, a camada primeira dele é o alcrona normal, e depois, na parte superior, ele tem uma coisa assim, ó, como se fosse o alcrona, mas com o elemento X, os elementos ali que são elementos X que não se fala o que é, mas que vai ter essa propriedade, formar alguns compósitos, algumas partículas, nanopartículas, que são invisíveis, mas que vão ter efeito no revestimento. Agora aqui, ó. O perfil de tensão de compressão otimizado nos revestimentos. A gente falou o que é isso? Lembra que eu falei que a tensão residual ela pode ser de tração ou pode ser de compressão? E nós queremos qual no nosso revestimento? De tração ou de compressão? De compressão. Mas por que será que a gente quer de compressão? Vamos analisar aqui. Ó. Aqui está mostrando o substrato
E aqui a parte de cima o revestimento. Então, a parte aqui são dois tipos de camada. Né? Então, o que a gente tem aqui? O revestimento com baixa tensão de compressão residual. Baixa tensão residual de compressão. Ou seja, ele tem uma tensão de compressão, mas ela é baixa. E nós não queremos, nós queremos uma tensão alta residual de compressão. Vamos perguntar por quê? Tudo que falha, tudo que quebra, que esplaca, a falha ela começa com uma trinca. Então, por exemplo, a trinca ela vai acontecer, vai. Só que não necessariamente uma peça que começou a trincar, ela falhou. Só tem uma trinquinha ali, alguém vai lá, faz uma inspeção e fala, ó, cuidado com esse componente aí, uma hora ele vai quebrar, está com uma trinca, ele está com algumas trincas aqui. Vocês já fizeram isso? Olhar e ver trinca e falar, puxa, isso aqui não vai durar muito. Mas não falhou ainda. Ele só vai falhar quando aquela trinca crescer, quando ela propagar e for crescendo. Então, se você for pegando mais tensão, a trinca vai crescer, ela vai aumentar. O que acontece quando eu não tenho uma tensão de compressão? A tensão de compressão ela faz isso aqui, eu vou para esse ponto já direto. Se eu tenho uma trinca que começou a se propagar, e aí eu tenho a tensão natural, residual da minha camada, e ela está sendo de compressão, o que ela vai fazer com a trinca? Estabilizar. Vai estabilizar, vai impedir que ela continue abrindo. Correto ou não? Tem uma trinca, ela quer propagar, só que tem uma coisa empurrando para fechar ela. Ela não vai. No trinca, a camada vai durar muito mais. E se eu tiver tensão de tração, ao contrário, ela for puxa, essa puxa para esse lado, essa puxa para esse? Eu vou ajudar a trinca a abrir. Então a tensão de tração nós não podemos ter. E a tensão de compressão, ela tem que ser bastante tensão residual de compressão. Porque se for pouco, ó, baixa a tensão de compressão. Aí a trinca se propaga. Então alguém percebendo isso, o comportamento da trinca, como é que a trinca se comporta? Eles foram criar essa coisa aqui, ó, a estrutura nanocristalina, que a gente falou lá no Pronaevo. Colocaram partículas nanométricas, e aí quando a trinca começou a se propagar, ó, se ela encontra um grãozinho desse, ela para. Então o grãozinho, essa partícula pequena na nossa camada, ela virou um obstáculo para a trinca. A trinca estava propagando, o negócio ia trincar, ia quebrar, ia desplacar. Só que quando ela bateu no grãozinho, ela parou ali. Então por isso, de ter essas nanopartículas. Fala se os caras são gêmeos. Tudo isso aqui é nanométrico, é microscópico. Então, quando alguém criou camada dupla, beleza. Vai ter uma diferença quando eu mudar de uma camada para outra. A trinca foi se propagando. Quando teve uma camada, uma interface para outro tipo de camada, então ela vai dar um freio ali. E depois ela vai continuar. Então, o fato de ter duas camadas, na interface entre uma camada e outra, a trinca vai parar. E depois ela vai mudar de direção. Alguém percebeu isso. Quando o cara percebeu isso, o que ele fez? Criou multicamadas. O que ele fez? Ele pôs um monte de camada. Igual acontece com o CNI, acontece com outros que a gente viu ali. A propagação das fissuras ao longo dos limites da camada. A trinca começou a propagar. Quando ela viu que a camada mudou, e agora virou outro material, ela parou. E depois ela mudou de direção. Então ficou uma dificuldade para ela correr. Aqui foi fácil para ela abrir, ela desceu direto. Mas aqui que tem um monte de camada, o que ela foi fazendo? Foi mudando de direção. Então quando o cientista percebeu isso, o que ele fez? Vou fazer uma camada com vara. Vou fazer um revestimento de camada. Alexandre, é parecido com assim, não tem nada do material, mas aquelas trincas de para-brisa de carro, né? Quando dá uma trinca, você pode. Tem um limite que você pode recuperar Então as empresas que recuperam, né? Você liga lá e. Poxa, jeta, vai lá recuperar. Legal, então você captou o conceito de propagação de trinca. É isso mesmo. Existe um cálculo que é feito, essa coisa de análise de falha aqui, por exemplo, na engenharia tem um estudo só para isso. Existe pós-graduação para nós avançarmos só nesse assunto. Que é estudar como é que a trinca se comporta, como que ela se propaga. Que é essa que a gente está mostrando aqui. Então, quando alguém foi estudou isso, foi perceber, olha, se a trinca bateu uma pedra no para-brisa do carro lá, o caminhão jogou uma pedra, poxa, trincou, formou uma trinquinha. Ela não vai propagar, ela não vai continuar, a não ser que ela atinja um tamanho crítico. Tem mais uma dica que o cara passou para mim, que se você estiver numa viagem, bater uma trinca no seu carro, você viu que trincou, o negócio é você parar, procurar colocar uma fita em cima dele, qualquer tipo de fita para ela não, conforme a viagem longa, ela não ia se abrindo mais. Você coloca ela, você consegue ganhar mais tempo de durabilidade. Interessante. Então isso é um tratamento para você poder manter a trinca sem abrir. Então o que você está fazendo? Meio que com uma fita, você estaria fazendo esse papel aqui, ó. Você estaria amarrando a trinca. Eu não acredito que uma fita comum vai segurar, porque a tensão é muito grande. Então se você colocar um silver tape, não sei, talvez, mas eu acho que seria
que a força da fita era muito pequena para conseguir segurar o tempo. O tempo é só para você, tipo assim, deixar ele ganhar a proporção maior, né? Correto. Muito legal. É isso mesmo. Geralmente o pessoal recupera, o que eles fazem? Eles vão lá no vidro, aquecem aquele ponto onde está a trinca, meio que funde o vidro só a trinca e aí emenda de novo. Eles fecham a trinca. É um negócio interessante. Mas se ela aumentar muito, já não dá para fazer isso mais. Mas tem limite, tem um padrão lá, não pode passar por... Geralmente eles falam que é o tamanho de uma moeda, por ali, até ali eles conseguem, né? É isso aí, muito bem observado. Isso já aconteceu com o meu carro e eu percebi uma coisa interessante. Foi uma trinca muito pequenininha. Eu falei, nossa, a trinquinha não dá nem para ver. Não tem problema. Aí fui andando, aí passou uma lombada, o negócio abriu, eu falei, o que aconteceu na verdade? Tensionou. Na hora que passou uma lombada, teve tensão de tração no vidro todo. Ele pegou a trinca e abriu. Entendeu? Então é esse ponto que você falou por aí. No caso dessa tração aí, ele abriria de qualquer forma, mas no caso que ele falou da fita, é porque certo. é 2 vidros. O ar faz ele propagar. Opa! O para-brisa é 2 vidros. Legal. Ah, sim. A entrada de ar ali, queimado. a entrada de ar ali que faz ele. Interessante. Então, O na verdade, movimento vai fazer ele propagar, mas a entrada de ar também vai. Legal, eu não sabia disso que você falou agora. Pode ver, os outros vidros estouram. Se Certo. bater qualquer pedra, ele vai estilhaçar. O da frente, o para-brisa não, porque ele é 2 vidros. Ele é feito para questão de segurança, assim. Sim. Muito legal. Então é 2 camadas. Por que será que o cara fez 2 camadas? Mas é para você estourar o primeiro e não. Não, é para não estilhaçar. Isso. O que é estilhaçar igual os caras no rosto? Cai, né? Cai, Forma um montão de trincas. Então não acontece isso com o vidro do carro, certo? Por que não? Porque o cara fez o quê? Várias camadas. Não acontece. É igual o Fazer um monte de blindado. camada. O blindado é vidro laminado, não vai fazendo Isso. camadas. É isso aí. O blindado é esse conceito. É muito legal vocês terem falado isso, porque vocês pegaram um conceito do vidro do carro, inclusive do vidro blindado, e trouxeram aqui para a camada. É a mesma coisa. É a mesma descoberta, é a mesma observação científica que alguém fez. O cara foi observou que se ele fizesse camada, tem muito mais resistência do que pegar um material só. Tanto que o vidro de blindagem, exatamente a intenção é essa, né? Se você pegar o tiro e conseguir fazer o tiro no mesmo ponto, você vai conseguir varar. Perfeito. Por isso que a ideia de quem anda com carro blindado é não parar, né? É continuar em movimento. Sim, porque dificilmente é para dificultar a pessoa conseguir atingir o mesmo local. Exato. E aí você vai perceber que a blindagem de carro tem aquelas categorias. A 1, A2, A3, isso vai embora. Por quê? É o número de camadas que você tem que dar resistência. Mas o vidro vai ser mais espesso, mais fino. Daí o peso do carro vai ser influenciado também. Mas o fato é, várias camadas, a trinca não consegue passar facilmente. Uma camada só, a trinca passa facilmente. Por isso, desenvolvimento de multicamadas, de nanocamadas que nós temos aqui. Tem também a questão da resistência ao choque térmico. E grande melhoria para aplicações de desbaste, fresamento úmido. Então, o fresamento, o desbaste pode ser seco ou pode ser úmido. Resistência ao choque térmico. Isso é interessante. O que é choque térmico? Você está com a ferramenta em alta temperatura, aí vem lá o líquido refrigerante, vai em contato com a ferramenta e a temperatura cai de uma vez. Então, isso é o choque térmico. Choque térmico é uma trinca. Então, quando você começa a trabalhar nesses conceitos aqui, aquela trinca que se formaria por causa do choque térmico não vai acontecer tão facilmente. Isso é a nossa tecnologia, é isso que nós desenvolvemos. Muito bem colocado aí a ideia de vocês. Falta quanto aí, Fran? Falta 5? Ó, deixa eu fechar esse ponto aqui rapidamente. Olha o que a gente tem aqui. Qual que é o caso? Uma trilha que o cara trincou uma vez aí. Trincou por quê? Deu um overbody na solução, Certo. aí ele tirou de lá e já jogou direto no tanque de água gelada, de água fria. E ela trincou por isso? Aí ela trincou. Que temperatura que está a solução aqui no overboiler? Acho que Certo. está mais. Porque com 65 entra o ecobrake. Certo. De entrada. Acho que ela está com 80 mais 80. Então você está percebendo que é um choque térmico bem leve. Quando você falou, eu achei que alguém tinha tirado a peça do forno e colocado na água. Não, assim, graus. Porque, isso sim, a gente consegue abrir um forno com 100 graus. Você não consegue tocar na peça. Aí se alguém chegar e falar assim, vamos resfriar na água para poder ir mais rápido. Isso provocaria esse problema de trilha. Mas no caso aí foi só 80 graus, 80 graus, cara. Não era para acontecer isso. Pois é, por que aconteceu isso?
Ele está com muita tensão, viu? Se você fosse perguntar por que aconteceu isso com essa matriz, o cara lá que é o engenheiro de materiais que projetou aquilo, ele fez um material que tem baixa resistência ao choque térmico. Ele tem baixa resistência ao choque térmico. Porque diante de 90 graus para a temperatura ambiente ele já tricou. Muito bom. O que tem aqui nos nossos tratamentos, quando a gente para analisar? Nitreto de titânio, aí evoluiu aqui, nitreto de titânio e alumínio, a gente já conhece, é o Futura Nano. Nitreto de alumínio e cromo, a gente conhece, já é o Crona, tá vendo? O Crona Pro. Mas quando você vê que está sendo adicionado alguma coisa, lembra lá o elemento X que aparece? Ele pode ser silício, boro, cromo, iodo, pode ser uma série de elementos. Acrescentou esses caras aqui que vão formar nanopartículas, então nós temos aqui uma variação da camada. Exemplo, ó, esse X aqui que entrou aqui, ó, ele é o que dá característica, por exemplo, o nova é a mesma coisa. A base dele é igual ao cromo, mas a superfície tem o elemento X. Silício, boro, iodo, pode ser alguma coisa. E o Alcrona Evo, a mesma situação, tem uma estrutura diferente, porque forma as nanopartículas. Quando a gente fala no nitreto de titânio e alumínio, tem o Helica aqui, o Pertura, né? Que também tem o elemento X, agora nós estamos comparando o nitreto de titânio e alumínio. E dependendo da estrutura aqui, por exemplo, formar o Tisaflex. Não está mostrando aqui, mas o Tisaflex, além de ter essa estrutura de nitreto de alumínio, nitreto de alumínio e titânio, ele tem na superfície dele um top layer, que é chamado na superfície top aqui, que contém outro elemento. Deixa eu ver se eu consigo lembrar qual que é agora. O Tisaflex, ele tem um top layer, né? Uma camada bem fina na superfície que é a base de silício. E é por isso que ele tem essa característica de ter boa resistência também em relação à alta temperatura, trabalha em altas temperaturas. Então aqui está só um esquema mostrando que a gente tem a composição da camada, às vezes tem um elemento X, esse elemento X significa foi adicionado alguma coisa, foi adicionado algum elemento, essa coisa de adicionar um novo material à camada, a gente chama de dopagem. Isso aqui está dopado com boro, está dopado com silício, significa que foi acrescentado ali um novo elemento. Então cada um vai ter a sua característica para a gente poder analisar e estudar. Então, perfeito. Nós vamos até aqui. O que é importante, né? Os próximos slides vão mostrar bem. É importante que a gente tenha isso aqui em mente. Né? Não todas as camadas que a empresa tem ou já teve, mas as que a gente usa no dia a dia. Está trabalhando lá, poxa, vou colocar uma carga de extreme. Caramba, o que é esse negócio? Cara? Precisa saber. Vai, pergunta, entra lá no laboratório, dá uma olhada no catálogo, puxa a informação. Mas não coloca uma carga e vai lá e analisa, e monta e desmonta e manda para o cliente, não sei nem o que é. Isso não é legal. Aquilo está na mão, você fala, cara, eu estou com o negócio na mão, tem que saber o que é. Não sei. Então, fala para o colega, lembra aí o que é, não é? Cadê o material? E aí, passa lá, manda mensagem, deixa o bilhete, fala assim, eu quero entender legal isso aqui, me passa o material que eu quero saber. O que é esse, não tinha entendido bem o que é o balanete C. Por quê? De onde que vem o negócio? Agora, vamos entender. Se eu não entender, eu faço isso. Vou procurar. Poxa, eu não achei material nenhum. Começa a ligar para os caras lá fora. O que é esse negócio aqui? Eu estou vendo aqui, mas... Aí alguém explica de um jeito, outro de outro. Aí eu pego 3 informações junto em uma e falo, agora estou começando a entender. Mas tem que perguntar. A gente tem que saber o que é o nosso produto, o que é o nosso serviço. Então, ter uma tabelinha dessa aqui é importante, né? com os nomes dos nossos investimentos aqui. E ter uma dessa é melhor ainda. É uma identidade, tem uma identificação que a gente põe na OS, né? O Crona Pro AP. E aqui a composição dela, nitreto de titânio, nitreto de alumínio cromo. Então está a lista completinha aqui. O que eu falei mesmo? Tisaflex, o que eu falei que era? Tá certo. Além de ter nitreto de alumínio e titânio, como mostrou lá, tem uma top layer de nitreto de titânio e silício. Então tem silício na superfície. Então a gente vai memorizando devagarinho. Nós tínhamos esse balanete G aí, era o outro que só dava B.O., cara. Ele a composição lá, balanete B mais o A, titânio. Isso aí ele mais o time. Era um revestimento muito sujo. Eu acho que por conta dos gases, ele reprovava demais as coisas. Entendi. E era usado nos cortadores de engrenagem. Bacana, então vocês já têm uma visão aqui do que é esses que caíram em descontinuidade, né? Por que não tem mais? Talvez não é viável ficar revestindo com esse tipo. Reprovava muito. A carga fica tancando o dinheiro a metade. Perfeito.
Perfeito, gente. É isso aí. Alguma pergunta final aí? Pra gente fechar?